Bem-vindos a mais uma Masterclass. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre primer. Eu sei, não é o assunto mais fascinante da face da Terra, mas eu acho que para começar esse canal a gente deveria começar o passo a passo de make, assim, do básico, do básico, do mais básico do básico. E aí a gente vai falar sobre primer, porque parece um assunto assim, ai Adam, o que mais de novo você tem que falar sobre primer? Mas no nosso dia a dia a gente acaba misturando alguns primers com as nossas bases que não dão certo. Então eu vim trazer todas as informações que eu sei sobre primers e o que ajuda realmente a sua base a durar o dia todo. Porque sim, se sua base não está durando o dia todo, um dos fatores pode ser como você prepara a sua pele. E aí a gente vai discutir um pouquinho quais são os meus primers favoritos, quais são minhas rotinas favoritas e o que você tem que ficar de olho no assunto primer para que sua pele fique linda o dia todo, sem muita dor de cabeça. Primeiro a gente tem que conversar um pouquinho sobre o que são primers, como surgiu o primer, qual é a história do primer. E o primer é um dos produtos mais recentes a serem lançados, a serem inventados para a nossa rotina de beleza. Lógico que os maquiadores desde o início dos tempos já preparavam a pele das modelos para receber a maquiagem, só que o nome primer surgiu no cerca dos anos 2000 por uma marca chamada Smashbox, que inclusive tem no Brasil, eles estão ativos até hoje e a linha de primer deles são muito famosos. A Smashbox lançou o primer, ela é uma marca voltada muito para fotografia, produção de audiovisual. Eles inclusive têm um estúdio de fotografia que, se não me engano, fica em Los Angeles, chamado Smashbox Studios. E eles criaram essa linha de maquiagem, toda a linha de maquiagem da Smashbox é pensado para a pele de modelo num set de fotografia e filmagem. E aí eles lançaram um primer como um produto que globalizava assim, todas as necessidades de não fazer muito retoque, aperfeiçoar a pele. E o mais importante é que a prioridade número 1 de um maquiador quando vai fazer uma maquiagem para um ensaio fotográfico é não ter retoques, no sentido de Photoshop, porque tudo na escala de produção, na linha de produção de um conteúdo tem custos. Então, aquele maquiador que faz uma pele muito feia, faz uma pele de qualquer jeito para ser fotografada porque sabe que o Photoshop salva, ele acaba fechando mais jobs porque sim, o Photoshop salva muita gente, mas isso tudo vem com um custo. Então, o maquiador que consegue fazer aquela pele bonita, que no final das contas não precisa de tantas edições assim, acabam tendo mais jobs porque aí as marcas não vão precisar gastar tanto dinheiro com um editor de fotos para salvar a fotografia. E aí, pensando nisso, o Smashbox lançou o primeiro primer da face da Terra, assim, que, na verdade, ele deu um nome aos bois. Ele lançou um produto, chamou de primer, e é justamente aquela produtinho mais siliconado para disfarçar os poros, não deixar a pele tão brilhosa, não refletir tanto as luzes do estúdio. Enfim, foi criado para fotografia por maquiadores que fazem esse tipo de conteúdo. Daí, quando a nossa maquiagem começou a ficar mais profissional, a nossa maquiagem do dia a dia começou a ficar mais profissional, graças às Kardashians, as blogueiras que fazem aquelas maquiagens quase de drag queen para ficar pro dia a dia, a gente começou a usar o primer no nosso dia a dia. Eu, inclusive, sou culpado disso, eu adoro. E por que todo mundo deveria usar um primer? Assim, tipo, eu vi muita gente comparando o primer a pintar a parede, por exemplo. Você não coloca a tinta diretamente em cima do tijolo, porque vai ficar feio, vai acentuar todos os buraquinhos. Primeiro você passa uma massa corrida, depois dá uma lixada, daí sim prepara a parede para ser pintada. Mais ou menos é a mesma história com a nossa pele. O primer, ele funciona para a função primordial dele é equilibrar a nossa pele. Ou seja, cada pele vai ter um sisteminha de primer diferente e cabe a você meio que dar uma analisada no espelho, dar uma analisada no comportamento da sua pele durante o dia para ver quais são as necessidades da sua pele para buscar o equilíbrio. A gente precisa equilibrar a pele antes de receber a maquiagem, porque, por exemplo, uma pele ressecada, quando coloca a base em cima, a pele ressecada tem a tendência de sugar toda a água da fórmula da base. E aí você começa a ver a base craquelando, a base seca, esturricada. Já a minha pele, que é uma pele oleosa, o óleo natural da minha pele tem tendência a repulsar a base. Todo produto que eu coloco na minha pele, a oleosidade natural tem tendência a repulsar. Ou seja, base não dura 2, 3 horas, já tá tudo brilhando, já tá tudo craquelando e acumulando. É o ó. Daí o primer, pegando a sua necessidade da sua pele, ele pode justamente deixar a sua pele um pouco mais equilibrada para quando a base for aplicada, a gente não ter nenhuma dor de cabeça. Hoje em dia, essa tecnologia de primer já está muito avançada. Então, existe primer para
controlar descoloração, tem primer para matificar, primer para hidratar, anti-idade, com ácido hialurônico, várias fórmulas no mercado. Mas para identificar o primer perfeito para sua rotina de maquiagem, a gente tem que definir qual é o tipo de base que você está usando. Existem 3 fórmulas mais populares assim de base. Aqui é a base de óleo, a base de silicone e a base de água. E determinar qual é a base da sua base vai ser muito importante para você saber qual o primer que você deve usar. Porque a gente aprendeu, assim, nas aulas de química da nossa escola, que água não se mistura com óleo de jeito nenhum. Então é muito importante que seu primer seja compatível com a sua base. Se você está usando um primer de silicone, sua base não deve ser a base de água. Se você está usando uma base, a base de óleo, seu primer não pode ser a base de água. Porque isso vai comprometer total a usabilidade da sua base. Você vai ver que ela vai começar a abrir, vai começar a se comportar da maneira que você não quer que ela se comporte, justamente porque água e óleo não se misturam. Então, logicamente, a gente tem que pegar um primer e uma base que tenham a mesma base para que eles conversem muito bem juntos. Eden, como eu identifico se a minha base é a base de óleo, a base de silicone ou a base de água? É mais fácil você identificar o que ela não tem do que ela tem, porque assim, vai ficar meio confuso, mas eu vou tentar explicar para vocês. A mais fácil é a base de óleo, porque aqui no Brasil, como a gente tem um clima muito úmido, muito tropical, nossa pele geralmente puxa para oleosa, muitas marcas preferem nem formular a base de óleo aqui, porque as pessoas simplesmente não compram. O consumidor para esse tipo de base é muito pequeno e as marcas apostam mais em outros conteúdos. Mas toda base, a maioria das bases, por exemplo, tem oil free na embalagem. Isso significa que ela não tem óleo. Então aí você só procurar uma base que não tenha esse símbolo de oil free, que aí significa que ela tem óleo, beleza? Mas logicamente que isso assim, tem base que não é de óleo, que também não tem oil free escrito na embalagem. Mas aí você vai lá, pega a caixinha dela que tem todos os ingredientes, e aí se você vê a palavra, se for uma base gringa, se você vê a palavra oil, é porque ela tem óleo na composição, e se tiver óleo, né, óleo mineral, algum tipo de óleo, você vai ver no ingrediente. Então ler os ingredientes é muito importante. Primeira lição desse canal é ler os ingredientes. E aí, beleza, como identificar se a base é de água ou silicone? Porque, acredite se quiser, a base de silicone tem água na fórmula e a base de água pode ter uma quantidade de silicone também. Só que o negócio é a quantidade desses materiais que você vai ver. Por exemplo, se a sua base for de silicone, procure ingredientes que terminam com "one", bem assim, acima da listinha de ingredientes. Aquela listinha de ingredientes não é garantido pela Anvisa. A Anvisa não exige isso. Mas lá na gringa, e aí muitas empresas copiam, lá na gringa, quanto mais alto, quanto primeiro vem o ingrediente, mais alta é a concentração dele naquela fórmula. Ou seja, se o primeiro ingrediente é água, o ingrediente de mais quantidade que levou para fazer aquela fórmula foi água. Então, assim, você vai ler os ingredientes e na ordem que ele aparecer é a ordem de quantidade que ele tem. Então, procure por ingredientes que terminam com "one" lá no início da lista de ingredientes, e aí você vai ver que sua base é a base de silicone. E aí, eu vou até botar meu óculos, porque eu pesquisei aqui e tem uma listinha de silicones assim mais populares que você pode achar na lista de ingredientes, que é o meticone, o feniltrimeticone, dimeticone, ciclometicone, dimeticonol ou dimeticone copoliol. Isso tudo são silicones, e aí significa que sua base é siliconada. Se sua base for a base de água, ou não vai ter nenhum produto com final "one", nem vai ter nenhum ingrediente químico com final "one", ou então esses ingredientes vão estar listados muito lá pro final. E aí significa que sua base é a base d'água. Daí é muito importante que você não misture as fórmulas. É muito importante isso, porque realmente elas não funcionam juntas. Então bora lá. A minha pele é oleosa, então eu já repassei todas as bases, a base de óleo aqui, então não tenho nenhuma para mostrar. Mas eu tenho a base de água e a base de silicone. E aí eu vou mostrar minha rotina, como é
mais ou menos a minha linha de pensamento. Eu geralmente pego uma base primeiro. Eu nunca começo minha rotina pelo primer. Eu pego a base que eu quero usar naquele dia e aí eu pego um primer que funciona com ela. Então vamos dizer que hoje eu vou usar uma das minhas bases favoritas, que é a All Day Luminous Weightless da NARS. Essa é uma base, a base de água. Então, beleza, essa aqui é a base de água. Eu gosto da técnica de Double Primer, ou seja, eu uso 2 primers ao invés de um só. Eu uso um primer para hidratar minha pele e um primer de poros, porque eu acho que a minha pele, como é oleosa, ela precisa de uma hidratação para o meu cérebro não ficar surtando que minha pele está muito ressecada e produzir o dobro de óleo, que é o efeito rebote que a gente fala. E eu também preciso de um primer para controlar meus poros, porque como minha pele é oleosa, meus poros produzem muita oleosidade, logo eles são naturalmente mais dilatados. Eu já tive a minha pele muito acneica também, enfim, meus poros são mais dilatados. Então eu gosto de fazer esse double primer porque eu sinto que é o equilíbrio perfeito que minha pele precisa. Então beleza, vou usar essa base, que é a base de água. Eu vou procurar um primer hidratante que também seja a base de água. O que eu mais gosto é o Hangover RX da Too Faced. Ele não só é a base de água, como ele é a base de água de coco, o que deixa tudo mais chique, muito mais hidratante. E aí eu, logicamente, vou pegar um primer de poros à base de água, que é mais difícil. Eu vou ser bem sincero que a maioria dos primers de poros são siliconados, mas existem, e aí você vai ter que procurar. Eu recomendo esse aqui da Mori Makeup, é o Primer HD, é muito fácil de achar ele na 25, ele é super baratinho também, e ele é a base de água, muito bom. Daí eu sei que com essa rotininha, essa base vai durar todo o dia. Não vai ter nenhum ingrediente que vai gritar, não vai ter nenhum ingrediente que não vai conversar, todo mundo vai estar em sincronia. Vale dizer que se você também gosta de um primer hidratante, ele é super substituível pela sua rotina natural de skincare. Mas, de novo, eu colocaria um primer à base de água. Por exemplo, eu colocaria um hidratante à base de água. Você pode substituir o primer hidratante por um hidratante normal, tá? Que, inclusive, ele vai até hidratar mais. O hidratante à base de água que eu gosto muito é esse aqui da Salve, que ele é o antioxidante hidratante. Eu posso substituir esses dois que fazem mais ou menos o mesmo trabalho. Daí eu falei, não, hoje eu quero usar uma base, essa aqui, da Ruby Rose, que é a Fuse, que eu já vi aqui, que inclusive o primeiro componente dela é água, mas eu sei que ela é uma base siliconada, porque o segundo componente dela é o dimeticone, que tá naquela lista de silicones que eu falei que é famoso. E aí eu sei que agora essa base é siliconada. Então beleza, vou usar uma base siliconada. Vou usar um primer de hidratação que seja siliconado, que é o Angel Veil da NYX, gosto muito desse. Posso substituir por um produto de skincare normal? Posso, mas tenho certeza que o hidratante é siliconado. Esse aqui, Argila Rosa Serum Facial da Ruby Rose, é um produto de skincare, é um hidratante, eles não colocam um marketing anunciando que isso aqui é um primer, é um hidratante, mas você pode facilmente substituir pelo seu primer hidratante. E aí, no poros, eu vou usar esse aqui, que é o primer facial da Unimakeup, que inclusive o primeiro ingrediente dele é o dimeticone também. Então a gente sabe que nessa rotina, todos os ingredientes vão conversar entre si. Daí eu vou aplicar rapidinho pra gente ver como a diferença de uma pele preparada e uma não preparada, beleza? Eu gosto dessa lente que eu consigo dar o super zoom, ó. Dei um super zoom na minha pele para vocês verem que eu tenho poros dilatados aqui. Basicamente aqui eu tenho muito... Eu vou dar um zoom, um foco aqui. Na ponta do meu nariz eu também tenho muitos poros e na área das bochechas. Geralmente essa é a minha área de preocupação. Um dos meus maiores problemas de poros é na ponta do nariz, então meio que não tem como dividir. Botar primer aqui. Então eu vou ficar quietinho para vocês verem o antes. Observa como eu tenho muitos poros dilatados aqui e na ponta do nariz. Não tem jeito, eu tento fazer tudo, mas não consigo. E aí eu vou aplicar o primer, vou aplicar a base e também vou dar o super zoom pra gente ver como teve essa ilusão ótica que os meus poros são menores. Beleza? Eu vou usar a minha rotina de produtos siliconados e esse é uma categoria de produtos muito famoso, tanto aqui como na gringa, porque os produtos siliconados dão aquele efeito que você passa a mão
na pele parece estar mais aveludado, sabe? Dá aquele efeito aveludado na pele. Aí muita gente gosta desse efeito, muitas marcas fazem produto assim. Então eu acabei de aplicar um pouquinho do creme de argila da Ruby Rose. Produto siliconado tende a secar muito rápido, então meio que você pode fazer essa rotina em 3 minutos. E aí eu vou colocar um pouquinho do primer facial. E assim, isso aqui eu não vou colocar no rosto todo, tá? O primer de poros, ele é pra você só colocar em lugares específicos. Então meio que você aplica com batidinhas, dá, ó, esse efeito giratório, alterna, né? O giratório com batidinhas. Porque você quer que esse produto meio que fique dentro do poro, quase assim. E aí eu gosto de passar até um pouquinho no vinquinho do nariz, porque eu produzo muito oleosário aqui. E esse primer matificante de poros também ajuda a controlar a minha oleosidade. E aí você precisa de, tipo, nada. É uma gotinha assim e tá ótimo. Então meio que massagia bastante, batidinhas. E aí eu vou botar no nariz também. Vou usar minha base. Vou dar uma chacoalhada, porque eu chacoalho todas as minhas bases. E vou começar a aplicá-la no rosto. E essa é a minha pele após a base ser aplicada com minha pele devidamente preparada. A gente puxa aqui, ó, um super zoom e vocês vão ver que a gente não tem mais aquela textura de poro muito dilatado. A ponta do meu nariz está muito mais controlada. Dá pra ver? Minha pele ainda tem textura de pele, mas levemente aperfeiçoada. A uma distância como essa, obviamente, não dá nem pra reparar se minha pele tá com poros ou não. Mas como eu falei, o intuito desse produto, do intuito de preparar a sua pele, é justamente para que não só estético, lógico que tem aquela parte estética, de que a gente conversou, da fotografia, quando vai fazer uma foto de close, faz muita diferença se sua pele tá naturalmente linda ou se é linda Photoshop, entendeu? Então esse tipo de preparação de pele brilha para foto para evento, foto para gravação. É por isso que muitos artistas usam e preparam muito bem a sua pele antes de entrar em cena, antes de fazer um ensaio fotográfico. Mas ele não é só estético, a minha pele está equilibrada. Significa que ela vai permanecer equilibrada por grande parte do dia, o que vai prolongar o uso da minha base. Então não é só uma parada estética, é um assunto que é muito importante quando a gente fala de base durar o dia inteiro. Um dos fatores é você cuidar um pouco da sua pele antes de colocar a maquiagem. E aí eu acho que eu tenho provado por esse vídeo, por A mais B, que deu a diferença, porque é visível até pra mim quando eu coloco o espelho aqui, eu vejo que minha pele tá muito mais uniforme, muito mais bonita. É isso pra minha masterclass de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi longo porque o assunto você viu que rende. E eu espero que vocês tenham entendido muita coisa. Se surgiu dúvidas, eu vou deixar aqui o box de comentário aberto para vocês comentarem o que quiser e eu vou responder ao máximo de pessoas que eu conseguir. Se inscreva nesse canal se você curtiu, vou deixar aqui na tela mais um vídeo para você continuar maratonando. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!